Bom dia a todos. Obrigado por prestigiar essa sabatina. Eu preparei uns slides para facilitar a apresentação com os tópicos principais. Essa proposta eu já enviei para vocês para o e-mail da turma. Alguém já recebeu, e na sala também, quando eu fui, eu já avisei. Começando, obviamente, pelo primeiro item, só para lembrar, um breve currículo. Eu sou professor da casa, formei aqui também, sou professor desde 93, fiz mestrado, fiz doutorado. O ano passado eu fiquei afastado, estava fazendo pós-doutorado, mas mesmo afastado acompanhei o processo como estava a situação na escola. Eu já fui coordenador também da Faculdade de Direito, quando não tinha direção, a coordenação era o cargo máximo, isso em 98, por ali. E acredito poder ajudar a escola nessa fase, sobretudo nessa fase que a gente sabe que não está assim tão calma, não está nos melhores dias. Com base nisso, eu alinhavei alguns pontos que a gente vai tentar apresentar, mas com aquela condição de ser ideias gerais, que podem ser aprimoradas com o debate, com a conversa com a comunidade. Para começar, vamos ver, professor Valmes, bom dia. Vamos ver se vai funcionar aqui o controle. Primeiro, eu posso falar dali? Tem problema em falar dali? Porque é para mim ver o slide, senão quebra o meu pescoço aqui. Bom dia. Então, a nossa campanha, basicamente, nosso projeto de direção, basicamente, vai se concentrar em não fazer nada menos que o Conselho, nada além do Conselho e nada fora do Conselho. Explicando isso aí, significa não fazer menos do que o Conselho determinar, não fazer mais do que o Conselho autorizar e não fazer nada sem o conhecimento do Conselho. A ideia é passar para a comunidade que nós vamos sempre nos pautar pelas decisões do Conselho. É tentar tirar o aspecto de pessoalidade do cargo. As minhas convicções pessoais, é claro que podem influenciar no meu voto ou na minha fala, mas não podem influenciar a minha conduta perante a direção. Ou seja, se o Conselho determinar que eu tenho que agir de determinada forma, eu não posso, por discordar do Conselho, agir de outra forma. Basicamente é essa o foco da nossa atuação. O segundo ponto, nós precisamos trabalhar a reforma do nosso currículo, que já está sendo votado, inclusive. Nós sabemos que o nosso currículo está desatualizado, defasado, precisa de melhoras, inclusive com relação à quantidade de determinadas disciplinas, a carga horária para elas. Precisamos tirar algumas, precisamos colocar outras. Isso já está em discussão. Eu não sei se vai chegar na minha gestão antes de ter decidido isso. Pelo que eu estou vendo, vai ser resolvido agora, esse mês, ou seja, antes de eu assumir, se eu for eleito, claro. Além da reforma do currículo, a gente tem que trabalhar também o regimento interno da FADIA, que apesar de já ser um avanço em relação ao que estava antes, ainda ainda contém algumas lacunas
que precisam ser melhor trabalhadas, seria a expressão mais politicamente correta. O terceiro passo é com relação à qualidade dos nossos serviços. Como entidade pública, a gente é guiado por determinados princípios de eficiência, de legalidade, de probidade administrativa, e os mecanismos de coerção para alguns desvios nesses princípios que regulam a administração pública, exatamente por ser pública, são mais difíceis de serem executados, de serem compelidos. Ou seja, numa faculdade particular, se determinado servidor não está interessando ou não está cumprindo a contento de suas obrigações, o diretor, com uma canetada, manda embora. Numa instituição pública, não é assim que ocorre. Tem uma série de procedimentos que levam um processo mais demorado para se eliminar um servidor que não esteja cumprindo a contento com as suas obrigações, aquilo para o qual ele concorreu. Aliado a isso, esse processo de coercibilidade dos atos da administração pública só vão ter eficácia se trabalhados paralelamente com uma transparência para a comunidade acadêmica dos processos ou dos procedimentos administrativos criados contra determinado funcionário, servidor, e também com as decisões que forem tomadas. Porque, pelo que eu percebi nos últimos tempos, a comunidade da FADIA reclamando de determinados servidores, e o que reforçava essa reclamação é que não se sabia em que pé estavam aquelas reclamações. Qual a solução que a escola estava tomando para aquilo? Parecia, ou seja, passava a imagem de uma impunidade. A ideia é fazer com que vocês saibam que qualquer reclamação levada à diretoria vai ter um encaminhamento. E vocês vão saber a quantas andam esse encaminhamento. Terceiro, na Confadir é a reunião do Conselho da Faculdade de Direito. O diretor é o presidente desse conselho. Normalmente as reuniões ocorrem mensalmente. A ideia é mudar o jeito como são feitas as atas para essas reuniões. Também dentro daquele critério de transparência. A ideia é que, realizada a reunião, no máximo 3 dias úteis após, a ata dessa reunião já esteja disponível para qualquer interessado, não só para os conselheiros, mas para os alunos também. A ideia é, sim, 3 dias úteis para os conselheiros, para a secretaria preparar a ata, aí dá lá uns 5 dias úteis para os conselheiros assinarem, e após isso as atas estarem à disposição de quem quiser consultá-la na secretaria. Aliado a isso, temos a ideia de colocar as atas no site da FADIA. E nós vamos falar do site daqui a pouquinho. Não valerá a pena. Eu entro, por exemplo, uma vez por mês com os representantes de